Então hoje nós vamos falar então de sequência numérica. E posteriormente vamos falar de séries. Sequência numérica é uma sucessão infinita de termos numéricos. Pode ser determinado por uma lei. Exemplo de sequência numérica aqui: 2,4,6,8, e assim por diante. Esses três pontinhos quer dizer infinitamente, seguindo desse jeito. A sequência numérica, vocês estão vendo, ela é separada por uma vírgula. E eu posso colocar aqui um termo geral, aqui no caso é A1, esse aqui vai ser o A1. Este aqui, que é o segundo, vai ser o segundo termo. Este aqui é o A3. E lá adiante, em alguma altura, boto vírgula, né? Eu posso colocar uma lei, se eu estiver vendo uma lei que gera os termos. No caso aqui eu estou vendo que é 2n, vírgula, pontinhos. Esse termo aqui, esse termo é enésimo, porque não é 1, não é 2, não é 3, não é um número. Ele simboliza qualquer termo, dependendo do valor do n. Eu vou chamar de AN. Então o AN é 2n. E observe que eu posso colocar também assim, se quiser. O termo geral, esse aqui então, o termo geral. E ele fornece, termo geral. Ele fornece qualquer termo, vejam bem. Se eu colocar que o n é igual a 1, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é o primeiro termo. Essa é a posição do termo, né? E aqui está o termo. Se o n for igual a 2, 2 vezes 2 está aqui. Se o n for igual a 3, 2 vezes 3. E assim sucessivamente. Então, aqui 2,4,6 e assim sucessivamente. É a sequência. Então, também essa sequência eu estou vendo que ela fornece só os números pares. Se eu quiser saber a sequência, eu poderia determinar ela assim, ó. 2n. Pronto. Então a sequência seria o 2, o 4, o 6, o 8 e assim vai. Só números pares. Vejam bem, se eu avançar uma unidade, eu teria os números ímpares? Sim, seria a sequência dos números ímpares. 2n é par, mais 1. Ora, par mais 1 vai cair no ímpar. Então, poderia ser o 3, 5, 7, 9. É só ir colocando aqui. 2 vezes 1 mais 1 dá o 3. 2 vezes 2 mais 1 dá o 5. Então a sequência é representada por estes chaves, ou poderá ser representada desse jeito também. Desse jeito também. Depende do autor. Veja que eu tenho uma sequência onde o n é maior ou igual a 2. Isso quer dizer que já começa com 2. 2 vezes 2, 2 vezes 3. Sempre números inteiros. Não pode ser o n, não pode ser 2,1, 2,2. Ele tem que ser números naturais, vamos dizer assim. 2 vezes 4, não pode ser 4,1 e assim vai, ó. Então ficaria 4, 6, 8 e assim por diante. Eu poderia ter a sequência 2n, o n maior ou igual a 1, por exemplo. Então aí ele começa em 1. Então,
2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e assim por diante. 2, 4, 6 pontinhos. Esses 3 pontinhos quer dizer infinitamente avançando desse tipo. Bom, aqui eu tenho uma sequência e a pergunta é: represente os 5 primeiros termos da sequência. Então, o primeiro termo é a 1, porque é maior ou igual a 1. Seria 1 sobre 1 mais 1. Onde tem n eu ponho 1, que é a posição, né, do elemento, 1 sobre 2. A2 seria 2 sobre 2 mais 1, 2 sobre 3. A3 seria 3 sobre 3 mais 1, 3 sobre 4. Estão vendo que em cima é o número da posição, embaixo é um a mais. Então eu já posso até começar a fazer direto, ó. A4 é o 4 sobre o 5. O A5, que é o último, que eu pedi o 5, é 5 sobre 6. Então a sequência é 1/2, vírgula. Depois de 1/2, 2 terços. Os termos, né? 3 quartos, 4 sobre 5. Veja sempre um a mais. 5 sobre 6. As séries que a gente vai ver também não precisa colocar isso aqui. Se vocês quiserem colocar só 1/2, 2 terços, 3 quartos. Só que essa série ela é finita. Ela tem fim. Ela não é infinita. Pediram só os 5 termos, né? É claro que do jeito que ela está colocada aqui, dá a entender que ela é infinita. Porque, mas como eu pedi só os 5 termos, então a série é só esses 5 termos aqui. Determine os 5 primeiros termos da série. Começa em 0 aqui e vai indo. Então, 1 sobre 2 elevado na 0. 1 sobre 2 elevado na 1. Vejam que aqui o n assumiu 0, o n assumiu o valor de 1. 1 elevado na 2 na 2. 1 elevado na 2 na 3. 1 elevado na 2 na 4. Então, resolvendo aqui vai dar 1, primeiro termo. 1 sobre 2. 1 sobre 4. 1 sobre 8. 1 sobre 16. Tá aí. Determine os 5 primeiros termos da série. Bom, o primeiro termo já começa em 2, ó. 2 fatorial, vírgula. Isso para n começando em 2. Depois, 3 fatorial, vírgula. 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial. 1, 2, 3, 4, 5. 5 primeiros termos. Fatorial de 2. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2. O fatorial de 2 é 2. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 6. E assim a gente vai indo. Fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4, 24. 24. Fatorial de 5, se vocês fizerem. Deixa eu colocar assim para não misturar as coisas. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. 120. Fatorial de 6, fazendo, vai dar 720. Vocês podem fazer, já botei direto 720. A mesma coisa, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até chegar no 1. Isso é fatorial.
Tá aí os 5 primeiros termos da série. Bom, pessoal, então segundo o que eu tenho visto em alguns livros que alguns autores definiram, não que eu esteja totalmente favorável, mas vamos lá, alguma definição nós temos que dar. A função, a sequência pode ser uma função onde o domínio é os naturais e o contradomínio e também imagem é o conjunto dos reais. Como é que a gente pode botar isso na prática? Aqui eu tenho uma sequência bem facilzinha. Vejam bem que o n é maior ou igual a 1. Natural. Não pode ser númerozinho com vírgula. Ou é 1, é 2, é 3. Tem que ser números assim. Inteirinhos. E positivo. Então, essa sequência ela pode ser encarada como uma função. Já botei aqui em forma de função. O nosso x aqui eu chamei de n, para ficar de acordo. E o n só pode assumir esses valores aqui. 1, 2, 3, 4. E aí ficaria a imagem, né? Quando é 1, 1 dividido por 1. 1 dividido por 1. E 1 dividido por 1, pelo que me consta, é 1. Quando for 2, f de 2, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 pode ficar assim mesmo. F, quando é 3, vai ficar 1 dividido por 3. E assim vai. F, a imagem, quando n é 4, é 1 sobre 4. Colocando aqui, eu já coloquei o diagrama. 1 tem como imagem o próprio 1. Foi o que a gente calculou lá em cima, tá, pessoal? Estou só passando a limpo aqui o que eu calculei. 2 tem como imagem 1 sobre 2. Lembrando, né, que a 3, 1/3, 4, 1 sobre 4, e assim, esses pontinhos assim por diante. Tá, já deu para ter uma ideia. Então, vejam que o domínio aqui, se eu for pegar bem o domínio, é 1, 2, 3, 4 pontinhos. A imagem, colocando aqui também, imagem, copiando lá de cima, vai ser 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, e assim por diante. Essa infinitamente, né? Então esses 3 pontinhos dão a ideia de que continua infinitamente, até o infinito, não termina nunca. Então tá aí a sequência. Então a sequência coloquei em forma de função para identificar o domínio e a imagem. Então esta sequência que eu tinha aqui, n maior ou igual a 1, ela é definida pela imagem aqui, 1, 1 meio, 1 sobre 3, espero que esteja entendendo a letra, 1 sobre 4. Aí tá a sequência, pessoal. Depois que eu tiver a lei de formação da sequência, é fácil de definir. Então essa é a sequência. Vamos colocar num gráfico isso para ver como é que fica, já que é pode ser encarado como uma função. Bom, eu tenho aqui, pessoal, estou fazendo um gráfico, né? Onde eu tenho que 1 está ligado a 1. Eu já coloquei aqui bem fraquinho 1 aqui, ó. 1 para vocês enxergarem. Então, 1 tem como imagem o 1. Essa linhazinha aqui não, aqui está. O 2 meio. Ora, a metade de 1
1 sobre 2. Quando for 2 aqui, meio. Quando for 3, e aí eu estou enxergando aqui, 3, 1 sobre 3. 1 sobre 3, vocês peguem aqui e cada um pega uma reguinha. Isso aqui vocês têm que aprender a fazer depois, né? A escalinha aqui, eu peguei o 1 é 6. A metade de 1 é 3. E 1/3 aqui, porque é o 2 aqui. Depois no quarto é 1 sobre 4, já coloquei aqui. Fiz com a reguinha 1/4. E aí está a nossa função representada. Claro que ela vai continuar para cá. Vou botar pontinhos assim para dizer que continua, tá? Então vocês já viram que eu representei o domínio aqui no eixo do x. E a imagem aqui, o que reflete o domínio. 1/3 aqui. 1 sobre 4 e vai ficando cada vez mais espremidinho. Vejam que conforme o n vai crescendo, a função ela vai se aproximando de zero. Eu botei essa linha aqui só para a gente enxergar o comportamento dela. Ela vai ficando cada vez mais próximo de zero. Então tá aí a representação gráfica da sequência. Bom, novamente, vamos explorar essa sequência aqui. Ela pode ser vista como uma função, onde o domínio n é maior ou igual a 1. Eu já coloquei aqui outra forma de escrever essa sequência. Sequência também pode ser escrito como AN, e a sua lei aqui, de formação. E aí, para ficar mais característico como função, eu chamei o AN de Fn, que é isso aqui. Aí, para fazer o gráfico, ver domínio e imagem, nós vamos chutar alguns valores, começando pelo primeiro, que é o 1, né? Aí vai dar 1 mais 1 sobre 1. Sim, no onde está n eu ponho 1. Isso vai dar 2. Podem fazer que vai dar 2. O próximo, quando n é 2, vai dar 1 mais 1 sobre 2. O mínimo múltiplo é 2. Dá 2 mais 1. Resposta 3 sobre 2. Continuando aqui, 3, 1 mais 1 sobre 2. Igual a mínimo múltiplo é 2. Vai dar 2 mais 1. 2 mais... Não, aqui eu falei besteira. Aqui não é 2, é 3, pessoal, desculpe. Sim, porque se o n é 3, né? É 1 sobre n. Bom, aí vai dar 3 aqui. 3 mais 1, 4 sobre 2. Bom, eu já estou vendo aqui que o próximo, mais um para finalizar, 4. F de 4 vai ser 1 mais 1 sobre... Opa, tô comendo mosca, aqui é 3. Aqui é 3, tá? 4, tira o mínimo aqui, o mínimo agora é 4. Dá 4 mais 1, 5 sobre 4. Eu não sei se vocês estão vendo um comportamento padrão. Ó. Eu estou vendo que eu já posso até prever aqui o que vai ser o próximo. Ó. Eu notei que aqui 3, depois é 4. O N, que é 4, está aqui embaixo. O N, que é 3, está aqui embaixo. E em cima sempre um a mais. Então, se eu fosse seguir esse padrão, que eu já enxerguei, um comportamento, embaixo vai ser 5, que é o próprio N. Embaixo um a mais, 6. N igual a 5. É bom vocês desenvolver essa habilidade. Aqui, por exemplo, ó, embaixo é o N, que é 6, e 1 a mais, 7. Já posso até prever que o F de 7 vai ser o 7 em cima 1 a mais, que é 8. Podem fazer que vai dar certinho, tá? Então, para N igual a 7.
Tá aí, então agora vamos colocar isso num diagrama e posteriormente num gráfico. Bom, aqui eu já coloquei em forma de diagrama, né? Os valores do N é 1, então o domínio aqui 1, a imagem é 2. Quando é 2 é 3 sobre 2. Quando é 3 é 4 sobre 3. E assim eu fui colocando, e esse pontinho quer dizer e assim por diante. Eu dividi aqui numa calculadora para vocês terem uma ideia de qual é a posição do número. Ó, 3 sobre 2 é 1,5, 4 sobre 3 é 1,33. Eu não sei se vocês estão notando, mas o número está ficando muito próximo de 1. Então aqui 4 sobre 3, 5 sobre 4 é 1,25. Se eu fosse fazer o próximo, o que seria o próximo? Então eu coloquei aqui os próximos, ó pessoal. Aqui para n igual a 4, depois para n igual a 5. Vejam bem que essa parcelinha depois do 1 está sumindo. Ó. Coloquei aqui a 1 mais 0,20. O 0,20 vira 0,16. O 0,16 vira 0,14. Então, conforme vai evoluindo, o 1 sempre fica, mas essa parcelinha depois do 1 vai sumindo. Eu coloquei aqui um gráfico. Vamos ver se a gente consegue mostrar melhor. Ó. Quando for 1, a imagem é 2. Está aqui. Coloquei bem grande, né? Quando for 2, a imagem é 1,5. Estou passando a limpo aqui o que está aqui, ó, nos diagramas para gráfico, tá? 1,5. E assim eu fui fazendo, já fiz aqui para vocês, fiz as medidas proporcionais. Quando for 3, o domínio, a imagem vai ser... Eu vou botar assim, ó, 4 terços aqui. 4 terços. E aí vai começar a ficar cada vez menorzinha essa distância aqui. Se o domínio for 4, vai dar alguma coisa aqui. 5 sobre 4. 1, então o gráfico ele vai ter esse comportamento aqui. Sendo que fica cada vez mais próximo dessa linha aqui. Essa linha aqui é uma assíntota horizontal, vale 1. Ela fica mais próximo de 1. Ela está convergindo ou tendendo para 1. Se vocês forem fazer uma linha imaginária aqui, essa linha não existe, é só imaginária, só para enxergar, né, que está se debruçando em cima. Então ela converge, conforme o n vai tendendo para infinito. Quando o n cresce para infinito, né, a nossa série ela se aproxima do número 1 aqui, converge para 1. Então tá. É isso que eu queria comentar graficamente para vocês. A função, na verdade, é constituída só desses pontinhos aqui, não dessa linha cheia aqui. Se aproxima do número 1 aqui, converge para 1. Então tá. É isso que eu queria comentar graficamente para vocês. A função, na verdade, é constituída só desses pontinhos aqui, não dessa linha cheia aqui. Bom, vamos agora analisar então essa outra sequência onde o n tem valores a partir de 1. Eu já escrevi aqui desse jeito e escrevi em forma de função para a gente poder analisar. Coloquei aqui já alguns valores. Quando n for igual a 1, é só substituir 2 vezes o valor 1, que vai dar 2. Quando n for 2, a função 2 vezes 2, que vai dar 4, e assim por diante. Estão vendo que é só multiplicar por 2. Quando for 3, 2 vezes 3 é 6, e assim vai indo. Quando for 4, 2 vezes 4 é 8, 5, 2 vezes 5 é 10, e assim pontinhos. Então, a nossa sequência, alguns valores, botando em forma de diagrama, colocando aqui em forma de diagrama, para analisar o domínio em imagem. Aqui nós temos o valor 1, depois o 2, depois o 3, 4, 5 e assim por diante. E aqui, quando é 1 é 2, a gente vê a imagem é 2.
Quando é 2 é o dobro, sempre é 4. Fácil, né? Estão vendo que está aumentando a 6, o dobro de 4 é 8 e assim por diante. 10 pontinhos para simbolizar continuidade. Então, domínio 1, 2, 3, 4, 5. É a imagem. Então, a nossa sequência é a imagem. Então, a sequência aqui de 2n com n maior ou igual a 1 vai ser o 2, o 4, 6, 8 e eu vou botar pontinhos. Posso colocar aqui adiante 2n só para simbolizar a lei que forma essa sequência. Assim por diante. Esses pontinhos quer dizer assim por diante. Agora vamos botar em forma de um gráfico, né? Para analisar graficamente como é que fica. Bom, aqui está o gráfico, né? Eu já coloquei alguns valores. Quando é 1, está ligado a 2. Quando é 2, está ligado a 4. Quando é 3, está ligado a 6. Quando é 4, está ligado a 8. Sempre o dobro aqui. E aí está a representação gráfica da função, né? Da nossa sequência aqui, vista em forma de função. Quando é 5, está ligado a 10 e assim continua. E assim, né? Colocando aqui, ela continua assim. Mas eu estou vendo que a imagem cresce, ela não converge para nenhum valor. Então, é esse tipo de sequência, ela não converge para um valor, ela vai crescendo gigantescamente. Então, ela é divergente. Diferente da outra que convergia para um valor. Divergente. Ela diverge. Ela não converge. Então, ela é divergente, essa nossa sequência. Bom, pessoal, agora nós vamos ver como saber se uma sequência converge para um número ou se ela diverge. Eu coloquei aqui a regrinha, então, né? A gente vai pegar a lei da sequência, aplicar o limite, fazer o n tender a infinito, e aí a gente vai ver quando o n cresce para onde ela converge. Se der um número, então a sequência converge para L, que é um número. Entretanto, se o limite, quando n tende ao infinito, cresce, der como resultado mais ou menos infinito, ou oscilar, mais um, menos um, mais um, menos um, menos um, ficar só nisso, pula de um número para o outro, aí a sequência diverge. Bom, vamos ver como é que isso é aplicado na prática. Só falando assim, aqui tem uma sequência, então verifique se a sequência converge ou diverge. Vamos aplicar o limite, como eu tenho falado, né? Limite quando n tende a infinito, dá de n, deixa eu colocar aqui, n mais 1 sobre n. Uma coisa que vocês podem revisar nos vídeos, a regra de L'Hopital, que eu botei em vídeos passados, né? Porque agora talvez a gente tenha que aplicar muito isso. Aqui no caso, se eu fizer o n tender para infinito, vai dar infinito mais 1, o 1 é engolido pelo infinito, e em cima dá infinito, e embaixo dá infinito. Quando é infinito sobre infinito ou zero sobre zero, a gente tem que usar L'Hopital. E L'Hopital, para nós, aqui no caso eu posso derivar em cima e derivar embaixo. Isso é L'Hopital. Fazendo a derivada do de cima, vai ficar limite quando n tende para infinito. Derivada do n é 1. Derivada do 1 aqui é 0. Derivada de n embaixo é 1. Então, nós ficamos que o limite
é 1, quando n tende a infinito. E limite de uma constante é a própria constante, que é 1. Bom, nesse caso aqui, agora fazendo a nossa comparação, o limite deu 1. Bom, então o limite deu um número chamado L. Então a sequência converge para o número 1. Então a sequência nesse caso é convergente. Vamos ver outro exemplo. Bom, verifique se a sequência aqui converge. Novamente vamos aplicar o limite. Quando n tende a infinito, de 1 sobre raiz de n. Se o n tende para infinito, vai ficar 1 sobre raiz de infinito. Substituindo, raiz de infinito continua sendo infinito. Pode tirar a raiz. E um número dividido por infinito dá zero. Sim, qualquer número, um número dividido por outro muito grande vai dar um resultado muito pequeno. E quando esse número for infinitamente grande, vai dar nulo. Então a sequência converge para zero. Sim, olhando o nosso resumo lá, o L deu zero, então a sequência é convergente, converge para zero. Bom, dada a sequência, né? Esse é o termo genérico. Vamos ver se essa sequência é convergente ou divergente. Relembrando, né? Eu vou calcular o limite quando n tende a infinito. Se der um valor numérico, a sequência converge para esse valor. E se por acaso der mais infinito, menos infinito ou oscilar, a sequência diverge. Então, prosseguindo nosso exercício, vamos aplicar o limite aqui. Limite quando n tende a infinito, dessa sequência 5 mais 6n ao quadrado sobre 9 mais 2n ao quadrado. Se eu imaginar que este infinito assume o valor de n, nós podemos imaginar que infinito ao quadrado vai continuar sendo infinito. Infinito vezes 6 continua sendo infinito. Então aqui, ó, 6 infinito elevado ao quadrado. Infinito ao quadrado é infinito. E 6 vezes infinito continua sendo infinito. Então nós temos aqui que vai dar 5 mais um infinito. O mesmo raciocínio eu aplico embaixo, vai dar 9 mais infinito. O 5 é engolido pelo infinito. Infinito mais 5 continua sendo infinito. Infinito mais 9 continua sendo infinito. Infinito sobre infinito, L'Hopital, pessoal. Os vídeos de L'Hopital estão no YouTube ou pode ser adquiridos em forma de DVD pelo site ou matemático. Mas nós aqui vamos fazer o quê? Aplicar L'Hopital porque deu infinito sobre infinito. A gente aplica L'Hopital derivando a parte de cima, vai dar limite quando n tende a infinito. Derivada do 5 é zero. Derivada de n ao quadrado vai dar mais, passa para frente, dá 12n. Derivada de 9 dá zero. Derivada de 2n ao quadrado passa para frente, vai dar mais 4n. Esse zero não precisa colocar, vai dar limite 12n sobre 4n quando n tende a infinito. Uma coisa que está dando para ver aqui é que isso aqui pode ser simplificado com este. Neste caso aqui não podia ser simplificado porque tinha esse mais 5 e esse mais 9. Mas aqui, quando é só produto, sim pode. A resposta vai dar limite de 12 sobre 4 quando n tende para infinito. 12 dividido por 4 é 3. E limite de 3
é uma constante e limite de constante é a própria constante. Tá ok, pessoal? Então, o resultado final, né, o limite é convergente, então a série é convergente e ela converge para o 3, conforme a gente tinha visto. Deu 3 aqui, então a sequência converge para 3. Aplicando o limite com n tendendo a infinito de 2 na n. 2 na n é 2 elevado no infinito. Ora, 2 elevado no infinito continua sendo infinito. Então, segundo o nosso raciocínio agora, né, pela primeira vez, se o limite for mais ou menos infinito, a sequência diverge. Logo, essa sequência aqui diverge. Esta sequência aqui diverge porque o limite deu infinito. Tá ok, pessoal. Essa foi fácil. Novamente, verifique se a sequência converge ou diverge. Aplicando o limite nisso aqui, nesse termo aqui, nesse termo genérico que fornece os termos da sequência. Novamente, pessoal, se eu for tentar imaginar, vai dar infinito e elevado no infinito. Um número elevado no infinito, desde que esse número seja maior que 1, e o E é 2, 7, o que importa é que é maior que 1. Então vai dar infinito sobre infinito. Novamente temos que usar L'Hopital. Deriva-se em cima, deriva-se embaixo. Derivada de n é 1, limite quando n tende a infinito de 1, e derivada de e na n fica e na n. Agora, fazendo a devida substituição, vai dar 1 sobre e na infinito. E elevado na infinito dá infinito. Um número dividido por um número infinitamente grande vai dar zero, pessoal. Vocês imaginam que é 1 grão de feijão dividido entre todos os habitantes do planeta Terra. Vai dar zero para cada um. Então aí tá, pessoal. Logo, essa sequência aqui, segundo o nosso critério lá que a gente tinha colocado, né? O L deu zero, então a sequência converge para zero. Então, esta sequência aqui converge. Vamos passar para outro exercício. Pessoal, agora nós vamos fazer, né, achar o limite de uma sequência pelo teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Eu tenho aqui que o limite de AN, quando n tende a infinito, é maior ou igual a um valor e menor ou igual a esse mesmo valor. Ora, se o limite é maior ou igual a um número L e menor ou igual a esse mesmo número L, logo, nós podemos concluir que o limite de AN, a série, né, quando n tende a infinito, é L. Então aí está. Só que nós temos que chegar nessas situações. Vamos ver nessa situação aqui. Vamos ver um exemplo em que nos obriga a reportar para isso aqui. Para mim calcular o limite e saber se ele existe, o limite de seno de n sobre n quando n tende a infinito.
Eu sei muito bem que o seno de n, lá pela trigonometria, é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Ok. Segunda coisa que eu sei é que se eu dividir tudo pela mesma coisa, a igualdade continua valendo. Vou dividir tudo por n ao quadrado, n ao quadrado, n ao quadrado. Próxima coisa que eu vou fazer em todos os lados, é aplicar o limite. Então aqui, limite de menos 1 sobre n ao quadrado, quando n tende para infinito. Coloco o limite de seno de n sobre n ao quadrado, quando n tende a infinito. E coloco também do lado de cá, limite 1 sobre n ao quadrado, quando n tende a infinito. Bom, pessoal, eu não sei se vocês estão vendo, mas 1 dividido por infinito vai dar 0. Então, este lado de cá vai dar 0. 1 dividido por infinito também vai dar 0. Então, agora aqui eu já sei por quê. Porque quando n tende para infinito, esse número aqui do denominador fica grande, dividido por um número grande dá 0, e aqui também. Então, copiando o que nós temos, obtivemos, isso aqui vai dar 0. Este aqui é desconhecido, é o que eu quero saber. Seno de n ao quadrado, quando n tende a infinito. E este lado de cá também é 0. Ora, se o limite de seno de n sobre n ao quadrado, quando n tende a 0, é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 0, logo, né, pelo que a gente acabou de ver, o valor do limite seno de n quando n tende a infinito, a resposta é 0. Então, convergente, porque o limite tende a 0. Esse é o teorema do confronto, ou dito teorema do sanduíche. Eu faço as pontas e logo por tiro a conclusão de que, como ele é maior ou igual a esse número e menor ou igual a esse número, ele só pode ser o próprio número. A única forma de atender essa inequação. Então tá, a série, a sequência que é, essa sequência é convergente, convergente.